Olá, amigos do YouTube. Hoje vamos falar sobre uma proteção que eu vou imprimir aqui na impressora 3D para esse equipamento aqui, ó. Para quem não sabe, esse equipamento aqui, ele é um irrigador automático. E no caso desse aqui, ele vai ficar na chuva, no sol, ele vai ficar no tempo. Ele já tem uma proteção para isso já. Só que eu queria dar uma proteção adicional para ele, tá? Então eu vou fazer aqui um projeto na impressora 3D e nós vamos então encaixar aqui nele, tá? Só que nós vamos fazer uma coisa mais legal hoje aqui ainda. Nós vamos imprimir essa proteção com o filamento o PLA HT da 3D Prime. Então, esse filamento, ele pode passar por um processo de tratamento térmico para poder melhorar a resistência, tanto física quanto à temperatura. Então, nós vamos também fazer isso aqui hoje. Então, fica com a gente que nós vamos ter muita coisa interessante hoje aqui. Vamos lá? Então, vamos para o Fusion. Vamos então começar aqui com o Sketch, criar um esboço. Superior mesmo. Eu já tenho algumas medidas aqui. Então vamos lá. Aqui eu tenho 81 centímetros. 81 milímetros, né? 81 milímetros. Depois eu vou subir aqui com 10 milímetros. Depois eu vou para frente aqui com 45 milímetros. E eu vou descer com 5 milímetros, fazendo aqui a pingadeirazinha. Pronto, é isso aí. Basicamente essa é a forma que nós vamos precisar para poder fazer um cilindro. Vamos rotacionar isso aqui. Então agora o que nós precisamos de fazer? A gente precisa de dar uma largura para isso. Então vamos selecionar as linhas aqui. E fazer um deslocamento então aqui. Esse deslocamento eu vou fazer de 1,2 milímetros, que vai ser a espessura da nossa proteção. Ok. Pronto. Só que agora eu tenho que fechar essa figura aqui, ó. Ele está aberto aqui, ó. Então vamos fechar ele de um lado. Ok. Vamos fechar do outro lado também. Pronto. Eu vou rotacionar isso aqui. Então, se eu vou rotacionar, eu preciso de definir qual que vai ser a linha que eu vou rotacionar. Então, para isso, eu vou criar uma linha aqui, que é uma linha de construção. E essa linha de construção, ela vai estar a... Deixa eu medir aqui. Qual que é este tamanho disso aqui, ó. 76, então vai ser 80. 80. Então, se é 80, ali eu preciso da metade disso, que é 40. Então, aqui nós temos 40. Beleza. Então, a partir dessa linha com 40, eu vou fazer então a minha linha que vai ser referência para rotacionar. Para rotacionar esse cara aí. Então, é essa aqui. Beleza?
Então agora sim. Então vamos selecionar esse rapazinho aqui, concluir o esboço, selecionar esse cara aqui, ó. E vamos então criar um rotacionado aqui, ó. Está selecionado. Vamos selecionar agora o eixo. O eixo é esse aqui. Então vamos colocar então que a rotação vai ser simétrica para os dois lados. E eu quero que seja 180 graus somente, só metade. Eu vou colocar 90, então um pouco mais, vou passar um pouquinho mais, vou colocar 95 aqui, ó. Ok. Com isso, o nosso corpo já está formado. Essa que vai ser a casinha aqui, que vai fazer a proteção do hidrômetro. Só tem um problema, quando eu for imprimir isso aqui, essa parte aqui, ó, vai precisar de suporte. Então, para que isso não aconteça, vamos voltar aqui e vamos editar o sketch de forma que isso fique nesse ângulo, aproximadamente 45 graus, o que vai evitar então que a gente use suporte aqui e não vai influenciar nada no funcionamento da nossa peça. Então vamos lá, aqui, e vamos editar então o sketch. Editar o esboço. Então esse pedacinho eu não quero que ele fique dessa forma aqui, tá? Eu quero que ele fique com um ângulo de 45 graus aqui, ó. Então vamos lá. Cento e trinta e cinco, que é a mesma coisa de 45 graus, que é o 180 menos 45 graus. Ok? Beleza? Essa linha, ela tem que vir até aqui, lá de baixo. Agora sim, eu coloco a restrição aqui, que elas sejam paralelas. Perfeito. Feito isto, agora vamos fazer os cortes, então, o que eu não quero? Eu não quero isso, não quero isso, não quero isso, não quero isso, não quero isso e também não quero isso. Bom, dessa forma nós já modificamos aqui, ó, esse pedacinho aqui, ok? Para que essa pengadeira seja mais eficiente, eu vou fazer um corte também nela aqui, ó. Deixá-la um pouquinho mais fina. Então, para isso, eu vou fazer um pequeno corte aqui, ó. Pronto. E eu vou, então, cortar dessa forma, ok? Vamos dar, então, um ok aqui, concluído no esboço. E vamos ver como que ficou aqui, então, agora, ó. Olha como é que ficou isso aqui, ó. Ficou bem melhor, tá? Com isso, agora só falta nós fazermos, então, um furo aqui em cima para que o cano possa passar aqui, ó. Então, vamos fazer um furo aqui em cima. Então, para isso, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um sketch aqui, ó. E vou selecionar esse plano, então. Nesse plano, eu vou marcar aqui onde é que vai ser o meio do meu furo que eu vou querer fazer aqui. E o meio do meu furo vai estar a 26 milímetros daqui, ó. Então eu vou fazer uma linha de construção daqui 26. Pronto. E desse ponto aqui, então eu vou construir um círculo de diâmetro 42.
que é o que eu preciso para poder entrar o cano aqui. Bom, como você pode ver, essa linha foi construída como uma linha de construção e eu vou mudar ela para uma linha do projeto. Então está aqui. Feito isso agora, vamos então dar um OK nesse sketch aqui. Vamos selecionar. Então vamos fazer uma extrusão removendo esse material. Tá? Aqui, ó. Então vamos remover esse material. Pronto. Ok. Com isso, então, nós temos a nossa casinha aqui, ó. Nossa proteção prontinha para ser impressa. Tá? Então vamos salvar esse projeto. Salvar. Salvar como proteção hidrômetro. Hidrômetro. Salvar. Vamos ver os corpos aqui. Então eu pego esse corpo eu vou colocar o nome também dele de proteção hidrômetro. Enter. Pronto. E eu vou salvar ele como malha. E eu sempre salvo com 3MF, tá? Tem gente que pode salvar aqui como STL binário, eu prefiro salvar com 3MF. Ok. Agora vamos escolher onde salvar. Eu sempre abro uma pastinha para os projetos. Então eu abri uma pastinha que chama-se proteção do hidrante, proteção hidrante. Ok? E tem aqui, ó, Fusion Files. Eu vou então, proteção hidrômetro, o nome dela, vou salvar aqui. Salvar. Pronto. Feito isso, eu agora posso fechar. Vou fechar esse Fusion e vou abrir então o Reality Print. Vou abrir o projeto do Fusion. Fusion Files. Estou abrindo o projeto do Fusion. Bom, aqui eu vou fazer o seguinte, para ficar mais simples, vou pegar em automático aqui, ó, posicionamento dele, minimizar o volume de suporte, orientar. Pronto. Olha só como que ficou isso aqui, tá? Não vou fazer muitas modificações aqui no meu fatiador, não. Só algumas coisinhas básicas aqui, ó. Não vou mudar nada nos tempos aqui, deixa esses tempos mesmo assim. Em suporte não vou precisar de nada. Aqui eu costumo colocar uma saiazinha só para que quando a cabeça de impressão for para a peça, ele já está limpinha. Então eu vou colocar aqui, ó, 2 voltinhas na saia. 2 voltinhas. E a distância da saia até a base vai ser de 10 milímetros. A altura da saia põe só uma, não precisa de mais do que uma voltinha lá, tá? E agora a borda. Essa borda eu vou colocar para poder melhorar a fixação, uma vez que a fixação dela está bem pequenininha. Então eu vou colocar aqui em borda externa. E vou colocar 5 milímetros mais ou menos a largura da borda, que vai ajudar a fixar aqui a peça na mesa. Vamos fatiar então. Pronto, está fatiado. Então com isso a gente percebe o que aqui, ó.
Então nós temos a nossa borda aqui, ó, para poder melhorar a fixação dela na mesa. Tem essa saia. E o que a gente percebe aqui, ó, é que quando eu chego aqui nessas camadas, vocês vão perceber que, ó, eu tenho um pouquinho de overhang, que é esse azulzinho aqui, ó. Ou seja, está imprimindo no ar. Tá? Não vejo que isso vai ser problema, não. Então, ó, quando chega aqui, ele fecha. Vamos, então, fazer essa impressão considerando esse pequeno overhang que vai ter aqui, ó, que eu não vejo que vai ter problema. O que eu poderia ter feito aqui seria, lá no desenho, seria fazer com que isso tivesse um ângulo maior aqui assim, ó, tá? Eu evitaria esse overhang aqui. Mas é só nesse ponto, o resto está tudo ok, está tudo perfeito, tá? Então vamos lá. E feito isso, agora nós precisamos de selecionar o fio que nós vamos imprimir aqui, o filamento, que vai ser esse PLA HT da 3D Prime. Tá? Então vamos fatiar de novo. Pronto, feito. Então, agora, com a mesa fatiada, escolhendo o material que da 3D Prime, nós vamos imprimir. Eu não sei qual vai ser a durabilidade desse material no sol, na chuva, tudo mais. Teoricamente, ele não é para isso. Mas para mim vai servir de teste também. Aí daqui a 6 meses, 1 ano, eu venho postar para vocês o que aconteceu com esse material depois de um certo tempo aí exposto ao sol direto e à chuva, ok? Uma vez feito esse fatiamento, então vamos exportar para fazermos a impressão. Vamos exportar aqui, vamos escolher aqui o projeto que vai ser proteção hidrante, Creality Print para extrusão e vamos lá, salvar. Salvado com sucesso. Beleza? Ok, agora vamos para a impressora. Então beleza, a peça está aqui, ó, ficou pronta, certo? Está aqui impressa e ela vai funcionar da seguinte forma, ela entra aqui em cima de forma a dar essa proteção adicional aqui, tá? Só que antes de levar realmente ela ao sol, eu vou fazer um tratamento térmico que é proposto pelo fabricante, tá? E esse tratamento consiste em levar essa peça ao forno a uma temperatura de 80 a 130 graus. E ele diz que isso é feito de forma empírica. Então é o seguinte, antes de levar essa peça aqui ao forno, eu vou fazer alguns testes para poder validar o procedimento que eu vou adotar com essa peça aqui, tá? E é isso que nós vamos ver agora. Será que funciona mesmo esse tratamento térmico? Sim ou não? Fica com a gente que você vai ver. Então vamos dar prosseguimento aqui aos testes de tratamento térmico nessas duas peças. São feitas de PLA da 3D Prime. Tá? Eu vou marcar então essa peça aqui, ó, do lado direito, que vai para o forno. Essas duas peças, elas têm exatamente o mesmo tamanho. Eu vou manter no forno por 15 minutos, numa temperatura de 90 graus, e vamos ver o que acontece depois, com a que foi tratada e a que não foi tratada. Se passaram então 15 minutos e o forno foi mantido a temperatura de 90 graus durante o tempo todo. Então eu vou agora desligar o forno e eu vou aguardar que ele esfrie, com o forno aberto.
conforme diz o fabricante. E vamos ver o que aconteceu. Então já vimos que com a temperatura de 90 graus a peça se deforma completamente. Antes de eu seguir com outros testes, vamos ver se a peça ganhou em alguma coisa com relação à resistência à temperatura. Vamos ver aqui então quanto à resistência à temperatura. Ó, podemos ver que com relação à resistência à temperatura, é verdade. Esse aqui, ó, ele mantém a sua forma. Enquanto esse, ó, o que aconteceu com ele? Então é o seguinte, se conseguirmos achar uma forma de fazermos o tratamento térmico sem que ele perca a forma, ele realmente resiste bem mais. Olha só isso aqui. Ó, olha como é que esse está. E olha esse aqui. Então vamos tentar de novo. Preparei então essa forma. E vamos fazer um teste com 90 graus. De 90 a 94 graus por 15 minutos. Então vamos lá. E o resultado foi esse, ó. Realmente ele teve uma deformação. Novamente consegue perceber que houve uma deformação, foi menor do que com a outra forma. Então ela ficou mais comprida e mais estreita. E olha, como é que foi feita essa impressão? Ela foi feita desse jeito, ó. Então parece que no sentido aonde que os fios estão, ele cresceu. E aonde que o fio circulou, diminuiu. Quer ver o quanto? Esse aqui é o original. 49,9. E esse foi o tratado termicamente. 51. Agora vamos ver aqui, ó. Esse tratado termicamente aqui, ó. 14,3. E aqui? 14,9. Então, foi isso que aconteceu. Agora vamos fazer o teste lá de temperatura. Esse aqui não tem tratamento térmico e esse aqui tem tratamento térmico, tá? Vamos lá. Calor em cima deles. Olha só. Deu para ver a diferença? Ó, esse não deforma, esse já está deformando, ó. Olha só. Ou seja, funciona. Só que com a temperatura de 90 a 94 graus, ele se deforma um pouco. Então eu tentei agora com uma temperatura de 80 a 85. Essas duas não passaram por um processo de tratamento térmico. Essas duas passaram por um processo de tratamento térmico de 80 a 85 graus durante 30 minutos. A princípio vamos ver o que aconteceu aqui com a dimensão delas, tá? Ó, essa aqui
29,7. E essa aqui que passou pelo processo está com 29,5. Diminuiu um pouquinho. Essa aqui que não passou pelo processo, 10,7. E essa aqui que passou pelo processo, 10,5. Também diminuiu um pouquinho. Vamos ver o que acontece com elas com relação à resistência ao calor. Essa aqui, vamos ver aqui agora essas duas aqui, ó, como é que fica. Nossa, a resistência ao calor melhora muito. Essa aqui, ó. Ok, já aconteceu com essa aqui. Ó. E essa outra. Ó. Cara, esse tratamento calor muito legal, viu? Melhora muito a resistência ao calor e também, segundo o fabricante, melhora bastante também com relação à resistência do material. Gostei muito, tá? Então eu deixei aqui meia hora de 80 a 85 graus no máximo. Olha essa aqui, que não foi tratada de calor, como é que ela deforma. E essa aqui que foi tratada pelo tratamento de temperatura, tá íntegra, bonitinha, adorei, gostei muito. É importante dizer que eu fiz vários outros testes e que eu não mostrei aqui, tá? Eu tentei fazer esse tratamento térmico com temperatura de 70, 75 graus e não funcionou. Então realmente tem que ser acima de 80 graus, tá? E com 80 a 85 graus, para o meu caso, foi onde eu tive o melhor resultado. Então, já sabendo que o tratamento térmico também funciona com temperaturas de 80 a 85 e que praticamente não deformou a peça, eu vou colocar então a minha peça agora para poder fazer o tratamento térmico, tá? Então vamos lá. Eu coloquei aqui esse termômetro para eu controlar a temperatura, porque a temperatura desses fornos, eles são fornos digitais, só que às vezes não é bem o que está mostrando aqui, sabe? Então eu coloquei aqui, ó, tá com 82 graus a temperatura do forno, e eu vou tentar manter temperatura entre 80 e 85. Eu coloquei um alarme aqui em 86, porque se ele atingir essa temperatura, eu desligo o forno ou baixo a temperatura. Vamos deixar por 30 minutos, ok? Conforme diz o fabricante. E funcionou. Isso foi muito bom. Então, vamos aguardar esse tempo então. Devido ao formato dele, ele ser muito fininho, eu tive que deitar ele, porque estava pesando a parte de cima e ele estava deformando. Então eu coloquei ele desse jeito.
Então realmente, gente, o processo é bem empírico, ou seja, é testando. Para cada forma que você fizer, de repente, o processo vai ser um pouquinho diferente. Nesse caso, estou mantendo a temperatura de 80 a 85 graus, mas eu não pude colocar ele em pé não, tem que ser deitado, e vamos ver o que acontece. Bom, depois do tratamento térmico, o que nós temos então com essa peça foi isso aqui, tá? O resultado foi esse. Algumas pequenas deformações aconteceram aqui na frente, tá? E aqui atrás, mas eu fiquei bem satisfeito com o resultado. Provavelmente isso aconteceu porque ela é uma peça bem delicada, é bem fininha, e se for uma peça um pouco mais robusta, isso não deve acontecer, tá? Então, fiquei bastante satisfeito com esse resultado, mas nós vamos fazer mais um pouquinho. Como essa peça vai ficar no sol a maioria do tempo, eu vou ainda fazer uma pintura por cima dela aqui, vou pintar de dourado, que é a tinta que eu tenho aqui em casa. Vou passar um primer aqui, um dourado, e ainda vou passar um protetor UV aqui em cima, tá? Então fica comigo aí que vocês vão ver mais essa etapa do processo. E após mais uma mão de verniz dourado e mais uma mão de verniz protetor UV, ficou desse jeito aqui, ó, tá? Então, dessa forma, essa casinha aqui que eu fiz, ela vai estar protegendo o equipamento aqui. Vamos ver aqui por quanto tempo que isso vai durar. Eu vou fazer um vídeo curto com a instalação dele e um acompanhamento aí a cada uma semana ou um mês para poder ver o que aconteceu. Mas eu estou bastante confiante que esse tratamento térmico que foi feito foi muito bom e que essa tinta aqui no caso vai dar uma proteção adicional, ok? Então, para você que ficou aí até o final, muito obrigado. Não deixe de deixar o seu like e se inscrever no canal e até o próximo.